muita alegria eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, os que puderem, que tiverem condições de luz suficiente, abram a Bíblia Sagrada no Evangelho escrito por João, capítulo de número 3. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3. Eu estou imensamente feliz e alegre, como já disse ao irmão Joab aqui. A razão primária e fundamental que me faz estar feliz é saber que hoje eu renunciei pelo menos 2 atividades importantes da minha vida para poder estar aqui fazendo esse trabalho. Esse é o fator fundamental que me alegra, que me motiva, saber que Deus está me concedendo graça suficiente para renunciar a nós mesmos e cumprirmos a nossa missão quanto servos do Senhor neste mundo. Esse trabalho para mim é de extrema importância, porque nosso objetivo, como eu disse aqui hoje à tarde com Wesley, nós conversando aqui, eu disse que eu não viraria a tribuna para essa direção, porque eu não queria direcionar minha fala aos irmãos que estivessem sentados aqui. Eu queria direcionar minha fala a esse movimento aqui, aonde eu falo com as pessoas nas ruas que estão passando, eu falo com os vizinhos que estão próximos, porque esse é o objetivo central deste trabalho essa noite. E eu louvo a Deus, porque Ele nos concede essa oportunidade. Queridos, antes de eu ler a palavra, eu preciso só glorificar a Deus, porque eu fiz um voto ao Senhor que glorificaria antes da leitura da palavra. Nosso irmão Cleito, o irmão Cleito está ali, ele deveria trabalhar hoje até a meia-noite. Na oração de ontem pela cruzada, eu disse, vamos orar. E eu falei, Senhor, se amanhã o Senhor fazer qualquer coisa para mim, o que o Senhor vai fazer pouco importa. Mas quando eu pegar o microfone e o Cleito estiver lá, eu vou testemunhar antes de eu ler a palavra. Quem pode dar glória a Deus por isso? Outro testemunho que eu quero glorificar a Deus. A noite de ontem, muita chuva, hoje amanheceu chuvoso. Alguém até propôs nós jogar a cruzada para dentro. Eu disse, o nosso Deus vai permitir chuva até o meio-dia e de tarde. Ele vai mandar um sol para secar, porque eu não quero o povo pisando no barro, porque o nosso Deus é Deus. Quem pode dar glória a Jesus? João capítulo de número 3. Aleluias. Versículo de número 13 a seguir. É a palavra que Deus ordenou que eu ministrasse aqui essa noite para os irmãos. Eu creio que estarei ministrando não só para os presentes aqui no nosso ambiente físico, mas também alguém que está nos acompanhando pela rede social da igreja, também para aqueles que vão ouvir o som desse microfone em casa, nas ruas, aonde estiver. Eu tenho certeza que a palavra de Deus estará falando profundamente essa noite. João 3, a partir do 13, diz assim: Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crer no unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amém? Versículo 14 diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Pode tomar assento, glorificando ao Senhor. Deus poderoso, aleluia. Meus queridos,
Irmãos e amigos que estão ouvindo a ministração da palavra de Deus nesse momento. O texto que nós lemos da palavra do Senhor fala de um determinado dia em que à noite um homem por nome de Nicodemos, príncipe dos judeus, homem sábio e entendido nos ensinamentos, leis e regras judaicas de Israel, procurou Jesus à noite, diz o capítulo 3 e o versículo 1 de João, para conversar com Jesus com respeito ao reino do céu. Jesus dá a ele uma instrução no versículo de número 3 acerca do novo nascimento ou da nova geração espiritual. Aquele homem não compreende, como diz o versículo 4, e o compreende de uma forma totalmente humana e não da mesma altura que Jesus profere as palavras em um teor espiritual. E Jesus o repreende no versículo de número 10, dizendo: és tu mestre em Israel e não entendes e não compreende essas coisas. E Jesus, ele estava falando com respeito à mudança de vida. Quando Jesus fala do novo nascimento ou da nova geração, do ser gerado de novo ou do ser gerado do alto, Jesus está falando sobre a possibilidade de um ser humano, mesmo já estando em um estado caótico, mesmo já estando em um estado difícil, há uma possibilidade em Deus deste ser humano ser de novo restaurado e restabelecido. Quando Jesus fala de um novo nascimento ou de uma nova geração, Jesus está dizendo que é possível que o homem, em um dado momento da sua vida, mesmo que este esteja perdido, mesmo que este esteja em condições espiritualmente falando caóticas, terríveis, destruído, quem sabe não só espiritual, mas também moralmente destruído, familiarmente falando destruído, quem sabe emocionalmente destruído. E Jesus está dizendo que é possível que, independente da condição que esse homem se encontra, é possível ele passar pelo novo nascimento, pela nova geração. É possível que mesmo em um estado caótico, um estado destrutivo, Deus ainda pode fazer na vida desse homem uma nova pessoa, uma nova reconstrução. E quando Jesus fala com respeito a isso, e Nicodemos não entende como isso pode ser possível, como isso pode acontecer. Um homem depois de velho, depois de ter praticado atos atrocidades da sua vida, depois de ter perdido o rumo da sua história, como pode ser possível que esse homem novamente seja restaurado? Como pode ser possível que esse homem de volta tenha uma nova chance, uma nova oportunidade de recomeçar? Quando falamos de novo nascimento, eu tenho certeza que se perguntasse de um por um aqui essa noite, muitos dos senhores e senhoras que estão me ouvindo aqui, que já têm alguns anos da sua vida vivido nessa terra, se fosse perguntado aos senhores e senhoras, se vocês desejariam algum momento da sua vida ter uma oportunidade de ter apagado todos os atos errados da sua vida e renascer de novo, eu tenho certeza que muitos que estão me ouvindo essa noite diriam: eu gostaria de apagar anos da minha vida que estão enegrecidos, eu gostaria de apagar partes da minha história que estão manchadas por coisas e práticas atrocidades, por ações que enegreceram o meu caráter, que enegreceram a minha história. Tenho certeza que alguns de vocês aqui essa noite desejaria ter a sua história recomeçada, se você tivesse a oportunidade de apagar todos os anos passados da sua história, anos que quem sabe viveu em uma vida pecaminosa, em uma vida de dependências químicas, em uma vida de destruição, de vida atrocidades em práticas ruins. E quem sabe se hoje Jesus chegasse aqui nessa reunião e dissesse para você: você quer uma chance, uma oportunidade de nascer de novo e apagar todos os anos que você já viveu na sua vida, eu tenho certeza que muitos de vocês iam dizer: Senhor, eu quero apagar os anos passados da minha história, eu quero apagar marcas de lágrimas, de sofrimento, eu quero apagar as práticas do qual eu sinto vergonha,
práticas do qual eu não sinto prazer nelas. Eu gostaria de ter a minha vida restituída, restaurada e poder apagar todos os dados inflamados da minha história. Porém, na vida real isso não acontece. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. E depois da morte, diz a Bíblia Sagrada, em Hebreus capítulo 9, o versículo de número 27, que após a morte o homem segue-se ao juízo. Então, enquanto estamos aqui, não temos essa chance, essa oportunidade de forma literal, de reconstruir a nossa história, de apagar aquilo que nós fazemos no passado, ou que fizemos, que ficou para trás e que manchou a nossa vida. Porém, Jesus está falando de um novo nascimento espiritual. Jesus está falando de um nascimento que ele é possível. É um nascimento que ele não é físico, que ele não é natural, mas ele é espiritual. E Jesus está dizendo que embora o homem não consiga nascer de novo fisicamente, apagar a história que ele já escreveu aqui nessa terra, apagar as práticas que ele já cometeu, mas Jesus vai dizer, mas é possível que o homem nasça espiritualmente de novo. É possível que o homem que foi acometido pelos dados inflamados do maligno, que foi atingido pelas práticas pecaminosas, o homem que perdeu o seu caráter, que perdeu a sua vida, que destruiu a sua identidade, que destruiu a sua moral, que destruiu o seu caráter, destruiu a sua família, que jogou tudo fora. Jesus está dizendo que é possível que espiritualmente essa pessoa seja restaurada. É possível que essa pessoa de volta seja resgatada por Deus. Independente da situação que ela esteja, independente do quadro que a vida dela tenha se encontrado, independente das práticas que ela tenha praticado na vida dela, independente da fundura que ela tenha descido espiritualmente, Jesus está dizendo que é possível que ela nasça de novo, que uma nova pessoa seja feita dela, que uma nova criatura venha a existir nessa pessoa. Embora a vida dela fisicamente aqui não é possível nascer de novo, mas espiritualmente ela tem essa possibilidade. Quando Jesus fala sobre isso, Jesus apela para um texto do Antigo Testamento para explicar como isso é possível. E Jesus vai apelar para o texto de Moisés e a serpente de metal, que se encontra em Números capítulo de número 21. E eu quero correr contra o tempo do relógio para nós ganharmos tempo. Mas quando nós olhamos para esse fato que Jesus vai mencionar, que é o levantamento da serpente feito por Moisés para que o povo escapasse da morte. Quando nós olhamos para essa citação de Jesus, Jesus diz que assim como é uma figura de linguagem chamada símile, aonde você vai comparar um fato com o outro, uma história com a outra, um objeto com o outro, um dado com o outro. Então quando Jesus diz assim como, ele está dizendo da mesma forma que aconteceu no passado, que uma serpente foi levantada por Moisés, assim também, da mesma forma, o Filho do Homem será levantado com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. E quando nós olhamos a isso, temos que voltar à serpente de metal levantada de Moisés e o seu contexto para entender o que Jesus quer dizer. E quando nós olhamos para o passado, Deus chegou para um homem chamado Abrão e diz para ele em Gênesis capítulo de número 12, versículo 2: de ti eu farei uma grande nação, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus promete a Abraão que dele levantaria uma geração, uma descendência e uma nação, Deus vai logo dizer no capítulo 15 de Gênesis, e o versículo de número 18, que para essa geração, para essa nação, ele daria uma terra, que ele chama de terra prometida. Terra essa que pegava do grande rio Nilo no Egito até o grande rio Eufrates, diz o texto sagrado. Deus promete a Abraão que faria dele uma descendência, uma nação, e daria a eles uma terra. Porém, no capítulo de número 15, o versículo 13 e 14, Deus alerta a Abraão dizendo que a sua descendência seria peregrina em uma terra estranha pelo espaço de 400 anos, e que depois de ser oprimida por 400 anos, Deus os arrancaria de lá com mãos fortes e braços poderosos, e eles sairiam dali com fazendas, com riquezas e com prosperidade. E isso aconteceu. Israel, a descendência de Abraão, vai para o Egito, passa um período de 400 anos lá, e depois que os 400 anos se encerraram,
Diz o texto de Êxodo, capítulo de número 2, e o versículo de número 36 e 37, que Deus arrancou a descendência de Abraão do Egito. 600 mil homens, fora crianças, saíram de lá a pé. E diz o texto que saíram com muito gado, com muitos servos, saíram de lá com muita fazenda, conforme Deus lhes havia prometido. Saíram do Egito em destino à terra prometida, que Deus havia dito a Abraão em Gênesis 15, verso 18, que daria para sua descendência. Quando ele sai do Egito em direção à terra prometida que o Senhor havia prometido, diz o texto sagrado que passaram-se 3 meses. Êxodo capítulo 19, o verso 1, diz que passaram 3 meses e eles chegaram ao pé do monte Sinai, aonde Deus vai falar diretamente com eles. De cima do monte Deus vai falar e vai dar a tábua da lei dos 10 mandamentos para eles. Diz o texto sagrado de Números capítulo 10 e o versículo de número 11, 12 e 13, que eles ficaram no Sinai por um espaço de quase 2 anos inteiro. E depois de quase 2 anos que eles estão no Sinai, a Bíblia diz que a fumaça da glória de Deus se levantou, o tabernáculo foi descoberto, e eles saíram do Sinai em direção a Padã. E quando eles saem em direção a Padã, diz o texto que eles caminham até chegar em Padã. E quando eles chegam em Padã, eles estão próximo da terra prometida que Deus havia dito a Abraão. Então, nesse momento, Deus disse para Moisés em Números capítulo 13: pega 12 homens, um de cada tribo de Israel, e envia até a terra prometida para espiar a terra. E diz o texto no capítulo 13, o verso 3, que Moisés pegou 12 homens e os enviou até a terra prometida que o Senhor havia falado. Capítulo 13, o verso 25, diz que por 40 dias eles espiaram a terra prometida. Aqueles homens voltaram da expiação, chegaram para o povo de Israel e disseram para eles no capítulo 13, o versículo 27, dizendo: olha, fomos até a terra da qual o Senhor nos falou, e verdadeiramente a terra é boa, ela mana leite e ela mana mel. Só que no versículo 28 ele diz: só que tem um porém, o povo daquela terra é forte, e as cidades também são fortificadas, e lá tem os heteus, os fariseus, os jebuseus, o povo gigante, estão todos lá presentes, e nós não temos capacidade para lutar contra eles. Quando eles dizem isso, um homem por nome de Caleb, versículo 30, diz que se levantou e diz: isso não é verdade. Na verdade, a terra sim é boa, existe nela gigante, povos poderosos, existe sim. Só que o Senhor nosso Deus, aquele que está conosco e nos fez a promessa, é o mesmo Deus que nos colocará dentro da terra prometida. Será Ele o Senhor que nos colocará e nos entregará a herança prometida. Porém, diz o texto sagrado, que os outros 11 espias que foram junto com Caleb, diz o versículo 32 do capítulo 13 de Números, que eles enegreceram a terra diante dos olhares de Israel. Sabe o que é isso? Eles falaram tão mal do que tinha na terra, eles falaram tanto dos impedimentos que existiam lá, eles falaram tanto dos empecilhos que tinham lá, que o povo desanimou. E diz o capítulo 14 de Números, versículo 1, 2, 3 e 4, que quando o povo desanimou, eles começaram a murmurar e dizer: por que o Senhor nos tirou da terra do Egito para nós morrermos aqui nesse deserto? Por que o Senhor nos arrancou de lá, se não temos condição de entrar na terra? Diz o versículo 4, ele diz: vamos fazer um superior sobre nós, que nos conduza de volta até a terra do Egito, e vamos voltar para trás. Quando eles fizeram isso, a ira de Deus se acendeu, e diz o capítulo 14, o versículo 23, que já era a 10ª vez que eles murmuravam contra o Senhor, desde que havia saído do Egito. E quando eles fizeram isso, Deus disse a Moisés: é certo que eu juro por mim mesmo, que nenhum dos descendentes de Israel, que saiu da terra do Egito, com exceção de Caleb, haverá de entrar na terra prometida. Nenhum deles, juro por mim mesmo, entrará na terra por causa das suas murmurações. Diante disso, eles então ficaram destinados a uma destruição total. Eles ficaram destinados a pagar um alto preço pelos seus pecados.
Eles ficaram destinados a sofrer a culpa da sua injustiça para com Deus. Eles ficaram destinados a sofrer pelos seus maus comportamentos. E quando isso acontece, capítulo 14, versículo 33 e 34 de Números vai dizer que Deus disse: olha, os seus filhos irão perecer pelo deserto, eles irão morrer pelo deserto escaldante, até que os seus corpos se desfaleçam no meio do deserto, e nenhum deles irá conseguir subsistir. Assim como 40 dias os espias andaram pela terra sem nenhum êxodo, assim também toda essa geração por 40 anos andará peregrina pelo deserto, até que seja consumida e morta, porque não entrarão na terra do meu repouso. Quando Deus diz isso para eles, eles continuam a caminhada. O capítulo de número 20, o versículo 1, diz que eles chegaram no deserto de Zim. Quando eles chegam no deserto de Zim, você já vai entender o texto com o que Jesus falou. Quando eles chegaram no deserto de Zim, diz o texto sagrado que Miriam, irmã de Moisés, morreu ali. Depois eles partiram de Zim. E diz o capítulo 20, o verso 22, que chegaram em um monte por nome de Or. Quando chegaram no monte por nome de Or, Arão, o irmão de Moisés, e a ajudante de Moisés também morreu no monte Or. E depois que Arão morre no monte Or, eles saem de Or. E a Bíblia diz no capítulo 21 de Números, e o versículo 4, que eles saíram pelo caminho do Mar Vermelho. E quando saíram, preste minha atenção agora para você não perder a mensagem. Quando saíram pela direção do Mar Vermelho, diz o texto sagrado no capítulo 21 e o versículo 5, que o povo mais uma vez abriu a boca contra Deus e contra Moisés. E disse: na verdade, para que o Senhor nos tirou do Egito? Novamente para morrer aqui nesse deserto. Aqui não tem água, aqui não tem pão, e nós já estamos enfadados deste maná do céu. A gente já não suporta mais essa ideia de maná. Não tem pão, não tem água, a gente não aguenta mais isso. Quando Israel mais uma vez afronta o Senhor, diz o versículo 6 de Números capítulo 21, que Deus enviou serpentes ardentes para o meio do povo. E quando o povo levantou pela manhã, para todo lado havia serpentes ardentes, serpentes nervosas, serpentes irritadas por todos os lados. Alguém saía para pegar água para beber, a serpente mordia. Alguém saía para procurar alimento, a serpente mordia. Alguém levantava para trabalhar, a serpente mordia. Alguém levantava para fazer qualquer tipo de atividade, ou até mesmo deitado. Alguém deitado, a serpente chegava e mordia. Alguém estava fazendo as suas necessidades físicas, fisiológicas, a serpente chegava e mordia. Por onde quer que as pessoas iam, a serpente mordia e não tinha para onde se escapar. E diz o texto que muita gente começou a morrer pelo veneno das serpentes nervosas. E quando isso acontece, diz o versículo de número 7, que o povo se arrependeu, e o povo se voltou ao Senhor e disse a Moisés: ore a Deus ao nosso favor, senão nós vamos morrer todo mundo no meio do deserto. E Deus disse a Moisés no capítulo 21, versículo 7, versículo 8 e 9, dizendo: Moisés, pega metal no meio do deserto e levanta uma serpente de bronze, uma serpente que também seja ardente, que também seja nervosa. Levanta uma serpente ardente e nervosa e coloca no meio do arraial. E há de ser que aquele que for picado pela serpente nervosa e conseguir olhar para a estátua de metal, quando ele olhar, ele receberá a cura e não será morto pelo veneno da serpente. E diz o texto sagrado que a serpente foi levantada, e assim que ela foi levantada, todos quantos eram mordidos pela serpente, havendo possibilidade, eles levantavam o olhar para cima, olhava para a serpente de metal, e diz o texto que eles sobreviviam, e o veneno da serpente não os matava. Vejam bem, queridos, que Deus poderia ter os entregado à morte. Deus os poderia deixar morrer na mão da serpente. Por quê? Porque a serpente é causa dos seus próprios pecados. O ser humano, pelo seu próprio ato pecaminoso, desobediência, atraiu a maldição para si. E Deus não tem nada a ver com isso. Já que você atraiu a maldição,
desde o começo Deus avisou. Gênesis capítulo 2 e o versículo 17. O dia que comeres do fruto da árvore da vida, aquela que é proibida, certamente vocês irão morrer. E a Bíblia diz em Romanos 6 e o verso 23 que o salário do pecado é a morte. Então, irmãos, quando o ser humano está morrendo por causa do pecado, Deus não tem nada a ver com isso. É o ser humano colhendo aquilo que ele mesmo plantou. Como diz Gálatas capítulo 6 e o verso 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, é isso também que ele vai colher. Então o homem estava morrendo, a serpente estava matando, e a culpa era de quem? Do próprio homem que havia pecado contra Deus. E Deus não tinha nada a ver com isso. Mas Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, ele diz: Moisés, levanta a serpente. Eu poderia deixá-los morrer pelos seus pecados, eu poderia deixar eles ser consumidos pela serpente por causa dos seus atos, mas pela minha misericórdia, levanta a serpente de metal, e eu vou dar uma oportunidade, uma chance para escapar do veneno da serpente. E Jesus agora chega no Novo Testamento e diz: assim como a serpente foi levantada no deserto, assim o Filho do Homem também há de ser levantado. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não tenho culpa se o ser humano está morrendo pelos seus pecados. Eu não tenho culpa se o ser humano está envenenado pelos seus próprios atos. Eu não tenho culpa se a droga está te consumindo, é você que quis usar ela. Eu não tenho culpa se a bebida está te deslacerando, é você que escolheu ela. Eu não tenho culpa se o adultério está destruindo você. Eu não tenho nada a ver com isso. É você colhendo o que você plantou. É você recebendo o prêmio pelos seus próprios atos. Só que Jesus diz: assim como a serpente foi levantada, o povo não merecia misericórdia, mas merecia morrer pelo veneno da serpente. Mas a serpente foi levantada, assim também o Filho do Homem será levantado. Mas por que ele vai levantar se o ser humano não merece? Aí ele diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus está dizendo: assim como lá atrás o ser humano não merecia a salvação, o ser humano merecia morrer pela serpente, mas eu usei de misericórdia, mandando levantar uma serpente de bronze. Assim também Deus está dizendo: ainda que o ser humano não mereça, Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho sem o ser humano merecer, para que todo aquele que olhar para ele seja salvo. A serpente na Bíblia representa Satanás. Apocalipse capítulo 12, versículo 9 diz que Satanás é a antiga serpente. Ele é a serpente. E o veneno dessa serpente, chamado Satanás, é o pecado. E através desse veneno maligno, Satanás está destruindo a vida das pessoas. Satanás está destruindo casamentos. Satanás está destruindo famílias. Satanás está destruindo ministérios de pessoas que já foram usadas por Deus, que já tiveram o dom do Espírito Santo, que já foram pessoas tomadas pela glória e pela presença de Deus. Hoje estão sendo dilaceradas por Satanás. O veneno da serpente maligna está esparramado pelo mundo afora, destruindo casamentos, destruindo família, destruindo o caráter de pessoas. Pessoas vivem na sociedade, às vezes comendo do lixo, às vezes jogado pela rua, dormindo na calçada. Não é Deus quem quer isso para o ser humano, não. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 31, que tudo quanto Deus fez para o ser humano, ele viu que era muito bom. O que Deus fez para o ser humano é uma terra boa, é uma terra próspera, é uma terra produtiva, é uma terra maravilhosa. Mas o veneno da serpente, o pecado, vem destruindo tudo, vem acabando com a paz da humanidade, vem acabando com a paz das famílias, vem acabando com a paz das pessoas, vem arrancando pessoas da presença de Deus e levando para as garras de Satanás para viver nas drogas, para viver na prostituição, para viver caído nas calçadas. Há quantos moradores de rua dormindo na calçada? Isso não é projeto de Deus, isso é consequência do veneno infernal de Satanás. Mas o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Estamos em público aqui essa noite para dizer: o sangue de Jesus Cristo que verteu na cruz do Calvário é a injeção certa para esse veneno, é a injeção certa para essa picada de Satanás, é o remédio correto para a tua alma.
Nós estamos como profeta do Deus vivo aqui essa noite, para dizer nessa chegada de Natal, que o Natal não é para queimar carne assada. O Natal não é simplesmente para beber refrigerante, tereré ou cerveja. O Natal é para nós lembrarmos que há uma esperança para a humanidade, há uma saída para a humanidade. Ainda que pareça que todos vão morrer, o veneno da serpente está contaminando, pessoas morrendo o tempo todo, mas Jesus está dizendo, assim como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem também será levantado. Assim como Israel não merecia a misericórdia de Deus, porque eles estavam sofrendo pelos seus próprios atos, eles estavam morrendo como consequência da sua própria desobediência. Existem muitas pessoas morrendo, e o culpado é você mesmo, é os seus próprios atos, é as suas próprias escolhas, é os caminhos que você tem tomado. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, assim como Israel não merecia, mas uma serpente foi levantada. Deus amou o mundo de uma tal maneira, que ainda que a humanidade não mereça, ainda que o ser humano não mereça, ainda que você não tenha merecimento algum, ainda que eu e nós não tenhamos merecimento algum, Jesus Cristo foi enviado para nos trazer salvação. Jesus Cristo foi levantado para nos ofertar a vida eterna. Jesus Cristo foi enviado para nos trazer o direito de sermos restaurados esse mal que o pecado, esse mal que o veneno da serpente tem causado em nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Eu quero dizer para você que está me ouvindo de perto ou de longe nessa noite, o ser humano, a humanidade, o mundo inteiro está sofrendo por causa deste veneno. O veneno da serpente maligna. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 21, que toda a criação está gemendo com dores de parto até agora, aguardando o momento da redenção. Sabe o que Paulo está dizendo? Os animais sofrem, o ser humano sofre, as aves sofrem, a terra sofre. O veneno da serpente, ele é tão maldoso, ele é tão destrutivo, que ele tem trazido sofrimento. É por isso que a natureza se revolta, ela causa eventos catastróficos, ela vem destruindo com toda a garra, com toda a ira. Por quê? Porque toda a criação está sofrendo os efeitos do veneno dessa serpente maligna que é Satanás. Esse veneno está esparramado, está afetando casas, famílias, ministérios, pessoas, está afetando a vida de muita gente. Mas eu quero dizer para você nesta noite, não importa o quanto você esteja culpado nessa situação, não importa o quanto de culpa você tem. Israel também era culpado, Israel também era cúmplice de tudo que estava acontecendo com eles. Israel havia causado sobre eles mesmos aquela destruição. Mas Jesus diz, assim como foi usado de misericórdia para com eles, e uma serpente foi levantada, assim também Deus amou o mundo de uma tal maneira, de uma forma inexplicável, que ainda que o ser humano não mereça, Ele manda o seu Filho para ser levantado, para assim como aqueles foram salvos pela serpente, assim também todos quantos crê no Filho de Deus, será salvo por Ele. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu encerro essa palavra essa noite, eu preciso terminar. Mas eu quero dizer para você que está me ouvindo, aonde quer que você esteja, quem sabe você está envenenado por esse veneno essa noite. Quem sabe você está quase morrendo. Quem sabe você está afundando. Quem sabe a sua família está acabando, o seu ministério está acabando, a sua vida está acabando, você está se autodestruindo. Quem sabe você está sofrendo os efeitos desse veneno maligno e você não sabe o que fazer, vendo a sua família ser destruída e não sabe como agir, vendo o seu casamento acabar, os seus filhos acabar, vendo você se autodestruir, drogas, bebidas, prostituição, e você pergunta, como que eu vou sair disso? Jesus é o remédio para esse veneno nessa noite. Jesus é o remédio que você precisa nessa noite. Jesus é o remédio para a tua alma nessa noite. Mas pastor, a minha situação é caótica, a minha situação é terrível. Não tem problema. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 2, verso 8, Ele pega o pobre do pó e do esterco, do meio do lixo necessitado, o coloca de pé, o faz assentar entre príncipes,
noite. Esse é o Deus que eu estou pregando aqui. Eu não gosto de pregar com preguiça, não. Eu prego com ousadia mesmo, é com coragem. Porque Jesus me deu ousadia e coragem para pregar. E eu quero dizer para você nessa noite: não deixe esse veneno te matar. Não deixe esse veneno acabar com a sua vida. Não deixe esse veneno acabar com a sua história. Jesus tem o remédio certo essa noite para aplicar na tua vida. Se coloque de pé glorificando a Jesus. Aleluia! É uma noite de cura para você que está envenenado pelo veneno de Satanás nessa noite. Não permita esse ano terminar sem você receber a cura que você precisa. A cura que você precisa não é física. A cura que você precisa é espiritual. E Cristo está aqui para te dar ela nessa noite. Aleluia. 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 Cadê os crentes que dão glória a Deus e dá aleluia aqui? Cadê o crente que dá glória a Deus e dá aleluia aqui? Nós estamos em praça pública, mas Jesus está aqui. Nós estamos em praça pública, mas Jesus está aqui. Ele quer aplicar esse espiritual nessa noite aqui. Tanto quem está perto quanto quem está longe. Jeremias 23 e 22 está escrito: porventura sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, como também não sou Deus de longe. Ele está visitando aqui, Ele está visitando as casas, Ele está visitando a redondeza, Ele está visitando quem está pela internet. Ele vai curar hoje aqui. Eu estou cheio da glória de Deus aqui. Eu estou cheio da glória de Deus aqui. O remédio do céu vai descer essa noite. Aonde tem alguém que está ferido pelo esse veneno e quer ser curado? Sai do lugar, vem pra frente. Aonde está você? A igreja vai orando e glorificando. Aonde está você? Está vindo a primeira pessoa. Aonde está a segunda pessoa? Sai do teu lugar, venha. Venha agora. Venha com pressa, venha correndo. Aonde está você? Não deixa esse veneno te matar. Não deixa esse veneno lá. Vem mais um monte de gente aqui. Vai dando glória, vai dando glória. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Aonde tem mais alguém? Venha. Glória a Deus, aleluia! Eu estou cheio, irmão, da vontade de subir nessa caixa aqui. A glória de Deus está aqui nesse lugar. A glória de Deus está aqui. Aonde tem mais alguém? Não deixa esse veneno te matar. Venha receber a cura hoje, venha. Venha, aonde tem mais alguém? Se você estiver em casa, meu ouvindo, sai de casa e venha. Se você estiver em casa, meu ouvindo, sai de casa e venha. Venha. Cadê o irmão João? Manda cantando aí. Deixa o Espírito de Deus ir trabalhando. Vai orando. A igreja vai orando. Vamos deixar Deus trabalhar com a liberdade aqui. A glória de Deus está estampada aqui nesse lugar nessa noite. A glória de Deus está aqui nesse lugar nessa noite. Eu quero convidar, aonde tem mais alguém? Aonde tem mais alguém? O pecado está te destruindo. Aonde tem mais alguém? O pecado está destruindo você. O pecado está destruindo a sua família, a sua casa. Mas hoje tem cura espiritual para você aqui. Hoje você pode nascer de novo aqui nesse lugar. Aonde tem mais alguém? Sai do teu lugar, venha. Venha, sai do teu lugar, venha. Aonde tem mais alguém? Sai do teu lugar, venha. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Não perca essa oportunidade essa noite. O veneno da serpente quer te matar. O veneno da serpente quer te destruir. O veneno da serpente quer acabar com você. O veneno da serpente quer destruir a tua família. O veneno da serpente quer te jogar no lago de fogo. Mas Jesus está aqui essa noite para te dar salvação. Jesus está aqui essa noite para te curar. Aonde tem mais alguém? Sai do teu lugar, venha. Venha. Tu procuras a paz neste mundo. De prazeres que são em vão. Em prazeres que não dão em nada, é momentâneo. É uma noite de prazer,
é um minuto de prazer, é uma hora de prazer, mas depois fica tormenta na alma, depois fica a alma sangrando, depois fica o peito doendo, não adianta. Mas te satisfará. Eles não vão te satisfazer naquele dia. Meu amigo, Eles não vão te satisfazer naquele dia. A satisfação encontra em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aonde tem mais alguém? Eu estou convidando, sai do teu lugar. de qual vale Lavanda canta lavanaia, ceia, da lavacena negai. amanhã pode ser muito Amanhã pode ser muito tarde. tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo Mas hoje Cristo Jesus quer te libertar. Hoje Jesus Cristo quer te libertar. Aleluia! Vai, cai, mãe, camanga. Tua alma e não pode Você tem manchado a tua alma. E você não pode mais contemplar a face do teu Senhor. Você não pode mais, porque está manchado pelo veneno do pecado. Somente os crentes de coração puro que poderão chegar na presença dele. Rabaia, carabahai. Mas hoje aqui, Jesus está ofertando uma oportunidade de graça para você. Ai, meu Deus do céu! Hoje Jesus está ofertando de graça para você aqui. Hoje Ele está te ofertando de graça. É vida ou é morte? Qual é que você vai escolher? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Aleluia. 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 Quantos estão sentindo a presença de Deus nessa noite? Quantos estão sentindo a graça dele aqui neste lugar? Levante a mão e glorifica o Senhor. Irmãos, é gostoso sentir a presença de Deus. Eu me lembro de Romanos capítulo 1, verso 16, irmão Wigner. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus para a salvação. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus. Eu falo em línguas estranhas, eu choro, eu bato palma, eu grito. Eu conheço a presença dele, e quando a presença dele está no lugar, eu não me envergonho deste Evangelho, porque ele é poderoso. Eu quero que você feche os seus olhos agora, e quem puder levante a sua mão ao céu agora. Nós vamos fazer uma oração poderosa. Irmão Jorge, coloca as mãos sobre esses que estão aceitando e reconciliando. O Espírito de Deus vai derramar uma glória sobrenatural e arrugem aqui agora. Segura a tua mão levantada, Espírito de Deus eterno. Vai tomando este lugar aqui, Jesus. É Natal, é tempo do Senhor. Dizem que a festa é tua. O povo está dizendo que é do Senhor. Então aproveita, Jesus. E derrama o teu poder em praça pública agora. Derrama a tua graça, o teu poder. Derrama a tua unção. Derrama. A festa do céu não é comida e nem bebida, mas é paz e alegria do Espírito Santo. Então receba a graça de Deus. Receba a graça de Deus. Receba a graça de Deus. Receba a graça. Receba a graça. Só quem não tem vergonha do Evangelho vai glorificar. Só quem não tem vergonha do Evangelho vai falar em línguas. Só quem não tem vergonha vai glorificar. Receba agora a graça. Receba agora a graça. Receba a graça de Deus. E glorifica o Senhor nessa noite. Segura os teus olhos fechados e vai adorando a Deus por um minuto. Já que a festa de Natal é para Jesus, então vamos fazer valer a pena. Vamos dar para ele de verdade, não vamos dar para carne assada e para bebida não. Vamos dar então para Jesus. Então vamos dar a festa para Jesus. Então nada de prostituição, nada de bebida, nada disso não. Vamos dar glória, vamos dar aleluia. Vamos dar glória, vamos dar aleluia. Cadê o povo que dá glória, aleluia? Cadê o povo que dá glória, aleluia? Dá glória, aleluia, dá glória, aleluia. Vamos mostrar para Satanás que a igreja de Cristo é só a terra. Dá glória, aleluia, dá glória, aleluia. Glorifica. Eu vou dar um minuto para você adorar, nós vamos terminar. Levante a mão para o céu agora. Você que é crente de verdade agora. Você que é cristão de verdade agora. Diga glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vai glorificando, vai glorificando. Glorifica Ele, glorifica Ele, glorifica Ele, glorifica Ele. Glorifica Jesus nessa noite.
Você vai comemorar o nascimento de Jesus, comemora com línguas estranhas. Você vai comemorar o nascimento de Jesus, comemora com glória a Deus. Comemore com aleluia, comemore, adorando a Deus. Adora a Deus com liberdade. É uma festa de crente. É uma festa de crente. Então adore e glorifica Jesus. Oh. Ai, meu Deus, a vontade de virar a noite aqui, mas eu tenho que terminar que vocês querem ir embora. Ai, que coisa gostosa estar na presença de Jesus. Coisa maravilhosa estar sentindo esta graça de Deus. Está sentindo essa presença de Deus. Irmão Hildo, entrega esse homem que está do seu lado aí, porque Deus mandou entregar algo para ele aqui agora. Pega ele aqui, eu quero colocar minha mão sobre ele, porque Deus quer que eu entregue algo na vida desse homem nessa noite. Então deixa eu ir até você, homem, nessa noite. O Espírito de Deus, o Deus do céu, está te entregando algo nessa noite nas tuas mãos. E tendo a te dizer, Senhor, nessa noite: cobrarei de ti se tu não usares o que eu tenho colocado. Estou colocando nas tuas mãos nessa noite. Faço isso porque eu, Senhor, não ajo por méritos, mas por misericórdia. Pela minha misericórdia, coloco nas tuas mãos e digo para ti, homem, nessa noite: ai de ti se não fizeres aquilo que coloco na tua mão para fazer. Cobrarei de ti muito caro, diz o Senhor dos Exércitos. Abagaia, cante, lai, de sol, de blai, de fai, de colossai. Rabaia, cante, rabachai, aia, baracachamaná. Reba de quebra, sabraça, maneira que vai. Ei, João, caiabá, se quer ir abagarrai.